Boa noite a todos. Nós estamos dando início agora a mais uma live do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Meu nome é Neuza Porto. Quem vai fazer o estudo hoje é a Cleidiene e o tema dela é sobre Tomé, né? E daqui a pouco, às 20 horas, a gente começa, tá bom? Eu vou até dar uma olhada aqui, que o tema tem uma... como que é o nome do tema, de verdade? O testemunho de Tomé, tá? É o tema desse estudo de hoje, que acredito que vai ser muito interessante, porque Tomés todos somos, né? Nós vamos aguardar o pessoal chegar. Faltam uns 3 minutinhos, a gente está aguardando. Boa noite, Tida. Tudo bem com você, querida? Saudades de você. Tudo bem, Dávila? Boa noite. Daqui a pouco a gente está começando. Tudo bem, Dávila? Deixei umas sacolinhas lá na casa espírita para levar lá pro bazar, tá bom? Beijo. Aguardando mais um pouquinho. Eu também estou bem, Dávila. Também estou bem. Boa noite, Adir. Tudo bem com você? A gente está aguardando a Cleidiene, daqui a pouco a gente começa. Tô bem, Adir, graças a Deus. Também estou com saudades de você, de todo mundo. Lembrando que no próximo sábado, né, Adir, tem eleições na Casa Espírita, convidando a todos. Depois você digita o horário aqui que eu falo também na live, tá? O horário que eu esqueci.
para poder falar. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Então, no próximo sábado tem eleições no Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, às 15 horas. Eleição para a nova diretoria, tá? Então, se alguém tiver esquecido, a gente já está lembrando aqui. Tá quase na hora da Cleidiane chegar, né? Assim que ela chegar, a gente começa, quase 8 horas. Boa noite, Bruno. O tema de hoje é o testemunho de Tomé, né? É um tema muito interessante para todos nós, espíritas ou não espíritas, né? Então a gente, daqui a pouco... Ah, Cleidiane chegou, gente. Vou te chamar aí, Cleidiane. Um abraço. Cleidiane, eu te convidei aí, tá? Para entrar. Ei, querida. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo e você? Já começa Joia, com esse graças a sorriso de Deus. felicidade? Ai, que beleza. Uai, tem que ser, uai. Não tem que ser? Tem, uai, com Precisamos certeza. mesmo. E então, Cleidiane, pronto, firme, pronta para o estudo? Jesus nos abençoe, né? Amém, né? A gente conta com isso, né? Com certeza. Gente, os meus cachorros estão latindo demais. Eu tô com o foninho, mas eu acho que tá incomodando muito. Não, tá não. Eu tô ouvindo alguém lá atrás fazendo psiu, psiu, psiu. Mas não tem jeito, um olha para o outro e late. Muito engraçado. Cleidiane, eu gostaria de fazer a oração para fazer a abertura. Você faz a oração do encerramento? Sim, Tá bom, então. Então nós vamos começar agora, tá? Então vamos fazer a nossa introspecção, buscar dentro de nós a força, a fé, o amparo e a conexão com Cristo. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, continuando o trabalho de estudos do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, enquanto for necessário fazer os estudos online. Pedimos por todos os irmãos espíritas e por todas as pessoas que estão agora em sofrimento moral, físico. Peço especialmente pela família do meu primo, o Eric, que se encarnou semana passada, que nossos benfeitores possam ampará-lo. E pedimos por todas as pessoas que também desencarnaram, para que sejam amparadas pela luz divina. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações nessa noite, para que percebamos o conteúdo da mensagem e possamos aplicar em nossa vida. Que assim seja.
Que assim seja. Gente, pode falar, Neuzinha? A palavra é sua. Gente, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui, estar conversando com vocês, uma troca de ideias, né, sobre o Evangelho, sobre o Jesus, né, sobre a vida de Jesus e sobre esse livro tão bom que eu amo de paixão, que é Boa Nova. Recomendo. Recomendo a todos terem, que é o livro sobre os bastidores do Evangelho. Então, assim, é muito interessante as posições, né, que o irmão X, né, que é Humberto Campos, nos trouxe. Então, vamos começar, né? Hoje nos foi proposto o tema do testemunho de Tomé. Tomé, né? E da Vilinha, Flores. Davilinha, amei. Ei, Davilinha! Amei esse Davilinha. Aí eu falei, Tomé, no Evangelho, ele nos reporta, né, aquela situação de descredulidade, né, entre aspas, do retorno de Jesus, que ele só quer ver para crer, né, fixou no nosso, aquelinha também, Ei, Kelinha! fixou no nosso, é Adorei. tudo linha, é Tudo ia, né? Neuzinha, Neuzinho, Davilinha, Cleidieninha, da Cleidinha. Cleidinha. Meu apelido é Cleidinha. Mas, assim, fixou sobre Tomé essa visão de cético, né? De ver, tocar para crer. Bom, ele, nesse relato aqui do livro, o testemunho de Tomé... Não, primeiro eu vou colocar a pesquisa que eu fiz dele, né? Ele era descendente de pescador e a profissão dele também pescador. O nome dele, Tomé, não é um nome, é um adjetivo, que em aramaico era tomar, em grego, a tradução em grego era dídimo, que significa gêmeo. Não era um nome, era um gêmeo. Agora, a explicação de quem ele era gêmeo, ou, assim, ainda tem muitas teorias, sabe, que ele era gêmeo, que ele era, se chamava Judas, mas isso não vem ao caso. Eu só dei a etimologia do nome, que eu achei interessante, não ser um nome, e sim um adjetivo. Bom, Tomé, nesse capítulo 16, ele inicia procurando Jesus para estar apresentando se apresentando aos fariseus lá na época, né? Mas Jesus não gostava dessa propagação do evangelho. Ele não achava que precisava demonstrar principalmente para as autoridades, que ele era o filho de Deus e tal, até mesmo porque, apesar dos sinais que Deus tinha deixado aqui na Terra, eles não enxergavam, né? Que é o ar, que é o sol, que é a vida que Deus nos deu. Eles não conseguiam ver Deus nessa magnitude. Como é que eles iam ver Deus apenas num sinalzinho, né? Um sinal de uma cura ali, um peixe subindo numa rede, sendo pescado uma grande quantidade? Isso é pouco diante da plenitude de Deus em tudo, né? E isso, os sinais que eles queriam, Jesus não estava disposto a provar para ninguém, né? Mas aí Tomé vai lá, né? Conversa com ele. Mestre, como é que a gente vai construir o reino de Deus sem a ajuda dos poderosos da terra? Que é interessante, né? Que é a nossa visão materialista. Como é que a gente vai fazer o bem se a gente não tem dinheiro? Como é que a gente vai propagar o evangelho sem que as autoridades nos auxiliem?
Como é que a gente vai fazer o bem se a gente não tiver como prover esse bem? E aí Jesus fala, fala para ele, quem são essas autoridades da terra em comparação com a grandeza divina? Aqui, ó. Em comparação com a grandeza divina, né? Porque algum dia esses grandes e poderosos da terra, em comparação, quem seria mais poderoso? Deus, em seu infinito amor, infinita bondade, ou eles, os poderosos, os chamados poderosos da terra, que vão um dia, apesar da sua excelsa magnitude terrestre, descerão ao túmulo da mesma forma que os outros que não são dessa magnitude terrena, né? Aí Tomé, né, ficou pensativo, né, pensando, tá certo, né, mas tem alguma coisa faltando. Para ele, no raciocínio, ainda faltava algo, né? Faltava alguma coisa para complementar. Depois disso, Jesus foi levado ao martírio. E no martírio, ele não teve a companhia de nenhum quer dizer, nenhum não. João acompanhou Maria, mas foi apenas o apóstolo João. Os outros 11 sumiram, né? Com medo das repressivas, das repreendas da época, né, que Jesus estava sendo torturado, então todo mundo desapareceu. E Jesus ficou sozinho, né? Nesse momento que ele foi levantado do madeiro, aliás, que ele estava fazendo a caminhada carregando a cruz, Tomé se disfarçou bastante, disfarçando-se então de madeira a tornar-se irreconhecível. Ele vestiu tudo para ninguém reconhecer. Ele entrou no meio da multidão para seguir o martírio do Cristo. E lá ele olhou o Jesus sendo crucificado e meio magnetizado pela força do Cristo, ele foi chegando próximo a ele, né? O Cristo encontrou, procurando ele no meio da multidão, encontrou o olhar com Tomé e disse: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Aí ele saiu daquele lugar devassado, né? Por quê? O que ele soube se sacrificar no momento, né, pelo amigo Jesus? Não, ele se escondeu. Então aquilo foi uma faca no coração dele, né? Aí, depois de passar desse tempo, ele ficou muito... Como os apóstolos ficaram tristes pela morte de Jesus, como é que ia continuar o evangelho, como é que ia continuar o reino de Deus na terra, se o principal, se o mestre, se o amor de Deus na terra tinha morrido. Ele, naquela tristeza, ele ouviu que Jesus tinha retornado. Quando ele ouviu que Jesus tinha retornado, ele não acreditou, porque aquilo não fazia sentido para ele, apesar de Jesus ter falado várias vezes que o reino não é desse mundo, que a vida continuava, né? Ele tinha demonstrado várias vezes, mas isso ainda não fazia sentido com o raciocínio de Tomé. Aí ele foi junto com os amigos, né, para poder se encontraram, né, fazer os evangelhos, fazer as preces, e lá Jesus apareceu pela primeira vez para todos. Foi quando Tomé teve o diálogo, né, com Jesus, e ele falou: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças que esse é o sinal. Então a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela umidade do mestre divino, posternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam no espírito um júbilo, cujo preço torna todos os tronos da terra miseráveis e pequeninos.
Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfava no cérebro. O sentimento se acrisolava à fé. O que ele percebeu? Que o amor é o que movia as criaturas. Que o amor, que Jesus, apesar de grande, apesar de filho de Deus, governador da terra, desceu aqui e ainda foi humilhado, abandonado por eles, e mesmo assim voltou para eles, voltando o amor, mostrando o sinal para ele. Aí, dessa palavra sacrifício, vocês acharam que acabou? Não, Acabou não? Acabou a historinha? A história eu acabei em 15 minutos, a história de Tomé. Mas o que é primordial dessa história? O sacrifício pelo amor. O sacrifício de Jesus, que Jesus fez por amor. Mas ele não fez um sacrifício para nos tirar simplesmente as chagas, não. Não foi o sacrifício dele. Ele fez aquele sacrifício para nos mostrar que quem ama se sacrifica pelo seu amado. No livro, aí eu lembrei do livro Renúncia. Você já leu, Neuzinha? Li. Bom, do livro Renúncia tem a história de Alcione, que foi, na tentativa de auxílio ao Pólux, por amor ao Pólux, renunciou à moradia em Sírios. Posso fazer uma observação? Pode. Em Sírios, Alcione estava estudando harmonia. Eu fiquei com uma inveja, porque eu não dou conta nem de estudar música. Imagina o que é estudar harmonia em Sírios. Isso é a coisa que mais me tocou. Meu Deus do céu, eu quero merecer um dia estudar música no plano espiritual. Para quem sabe um dia daqui, sei lá quanto tempo eu vou merecer estudar harmonia em Sírios. Já pensou que maravilha? Quando eu souber amar melhor, né? Quando eu souber amar igual, se eu não sabia, talvez eu mereça, né? Pelo que eu lembro do livro, ela não só estudava, ela dava aula. Ai, é mesmo? De harmonia. Não, mas eu não tô pensando em dar aula de harmonia, não. Tô pensando em ser aluno. Desculpa te interromper, tá? Não. É interessante esse ponto, tá certo. Assim, é só para a gente ver, porque a gente não consegue delimitar ou analisar o que seria o mundo de Sírios. O que seria esse mundo com 3 sóis, né? Com seres alados. Né? Esse mundo ainda é muito fictício, fantasioso para a gente, mas ela já estava lá, já se encontrava naquela perfeição de mundo. E mesmo se encontrando lá, ela não se encontrava totalmente tranquila. Por quê? Porque os seus amores se encontravam em sofrimento. Porque os seus amores se encontravam na Terra passando por dificuldades. Então, o que ela decide fazer? Decide pedir para vir não, ela chega no instrutor dela e pede, né? Eu quero ir à Terra. Aí o instrutor dela falou, não, mas Jesus, o mestre Jesus já tem muitos auxiliares, né, espirituais trabalhando. Ela fala assim, não, eu quero reencarnar. O instrutor dela fala assim, o quê? Ele não fala assim, mas eu acho que... Mas é isso, né? Tá louca, menina? Seu Deus, está sem juízo. Você vai fazer lá, né? O que você vai fazer na Terra? Aí ele fala com ela, esclarece que essa situação a coloca em risco. Que apesar dela estar já num patamar de evolução muito adiantada, e até morando já em outro planeta, né? Ela corria o risco de errar, porque eles até usam um termo que eu achei muito legal, o corpo de pó, né? Eu acho que é isso que eles falam. O corpo de pó ainda é muito
forte as sensações dele. Então, ela poderia cair, apesar de ser um ser adiantado, né? E ela, apesar disso, se sacrifica, renuncia ao cargo que ela tinha lá momentaneamente, diminui, leva 10 anos para diminuir a sua potencialidade como espírito para encarnar aqui na Terra. Eu sei que Jesus, para diminuir a sua potencialidade como espírito, levou 1000 anos. Agora, você pensa, né, nas situações. Ela levou 10 anos, Jesus levou 1000 anos. E todos dois em sacrifício, um sacrifício, né, moderado a cada a evolução, né, Alcione no seu patamar e Jesus no seu, né? Não dá para comparar, né? Não dá para comparar, mas cada um no seu sacrifício. E ela vem, né, e renunciando. Aí, o que eu achei legal, que ó, Alcione, um dos anjos, depois que ela saiu, né, aí escreveu, e nós? Pergunta não. Pergunta não. Nós estamos aqui, minha amiga. No corpinho de pó. Mas nós estamos para aprender. No corpinho de terra. No corpo de pó. Corpo de humus. Né? Do pó da terra, né? Aí um dos anjos que estava com o mentor dela perguntou: Alcione beberá novamente o cálice amargo de tamanha renúncia? Aí o preceptor dela fala: são os sacrifícios do amor, meu filho. Respondeu o preposto do Cristo, evidenciando compreensão e serenidade. Só o amor poderia compeli-la a permanecer ausente do nosso amado lar. Só o amor faz com que façamos sacrifícios inenarráveis pelos objetos amados, pelas pessoas que amamos. Eu gosto muito do conceito, ainda falando sobre Alcino, eu gosto muito do conceito que o Jorge Alahá apresenta da Cabala, que a Cabala tem um conceito: as grandes almas não são reconhecidas por fazer grandes obras. As grandes almas são reconhecidas por colocar grandeza nas pequeninas coisas que fazem. E Alcione reencarnar as pequenas coisas, colocou grandeza em tudo que fez. Ou seja, quando ela ia costurar, ela costurava otimamente bem. Ela, como filha, era um modelo de virtude. Como discípula, tiveram o louvor de todos os preceptores da aplicação irrepreensível. Como amiga, era sempre companheira afável e carinhosa, pronta a cooperar nas situações mais difíceis com a sabedoria do amor fraterno. Isso é ela, além daquelas pessoas que ela veio ajudar, com outras pessoas ao redor, com todas as pessoas de convívio. Aí tem um trecho do livro dela, que a psicologia de Alcione é bem mais complexa do que se possa imaginar no primeiro exame. Na grandeza de sua dedicação, vemos o amor renunciado à glória da luz. O amor renunciando à glória da luz, ou seja, ela abrindo mão de estar em filhos, a fim de se mergulhar no mundo da morte, aqui. Com seu gesto divino, a Terra não é apenas um lugar de expiação destinado ao exílio amarguroso, mas também uma escola sublime, digna de ser visitada pelos gênios celestes. Dentro dos horizontes do planeta, ainda vigem a sombra, a morte e a lágrima. Isso é incontestável. Mas quem quiser seguir as estradas que Alcione trilhou, converterá todo esse patrimônio em tesouros opinos para a vida imortal. Aqui é difícil, sim, mas se a gente pegar os exemplos desses seres que nos vieram trazer notícias do que poderíamos aguardar lá, o que vai estar nos esperando é essa mesma beatitude, essa mesma glória, né? Como diz a Neuza, aprender harmonia em Sírios. Nossa. Só fazer para quem quer, não.
Não, é para quem quer, É para quem sim. quer, É né? para quem quer. É para quem quer, é para quem se esforça. É para quem não quer, entendeu? Aliás, não é para quem não quer. Dá para todos nós. Ai, meu Deus, meu computador está desligando. Peraí, deixa eu colocar para carregar aqui. Aí eu separei nos, no, em várias psicografias de Emmanuel, Irmão X, trechos de renúncia, de sacrifício por amor, e o que seria, evidentemente, esse sacrifício na nossa vida diária. Não só bonitinho, lá, ai, Alcione fez, que lindo. Ah, Jesus fez um sacrifício, que maravilhoso, que coisa linda. Amém, aleluia. E eu mesmo não faço nada. Então, o interessante seria pegar esses negocinhos, esses sacrifícios, colocar na nossa vida o que seria esse sacrifício por amor. Para a gente começar a trilhar esse caminho, começar os passos do amor na Terra, né? Ó, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 154, ele diz assim: observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando os céus. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontra compreensão no lar? Os amigos e os irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles. Mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar o que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciará aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançará a vida eterna. Que Jesus fala em certo trecho, né? Renuncia a seu pai, a sua mãe e segue. O que seria essa renúncia? Não a renúncia deles, a renúncia do que a gente espera que eles sejam. A renúncia do nosso egoísmo, de querer que as coisas funcionem da nossa forma. Porque eu sou perfeita, porque eu sou a imagem de perfeição, então todos têm que agir conforme o meu pensamento. Esse pensamento está incorreto. Por mais que você acredite que você está certo, você tem que renunciar ao pensamento, aos seus desejos para que porque seu irmão seja. Pelo que você quer que seu irmão seja. Ficou melhor assim. Talvez seria uma expressão assim, renunciar às nossas expectativas, né? A gente projeta expectativas nas pessoas, né? Perfeito. E muita, né? Projeta. E a gente se frustra porque as pessoas não atendem às nossas expectativas. Mas são nossas expectativas. Se são nossas, o outro não tem que ser cobrado porque não tem eu quero fazer, né? dessa forma. Não tem compromisso. Eu tenho compromisso com as minhas expectativas, ele tem compromisso com as deles. Aliás, com as minhas expectativas, ou seja, com o que eu quero ser, com a minha visão de mundo, com me descobrir com o que realmente eu quero, mas o que o meu irmão quer, eu não posso ter domínio sobre isso. E muitas vezes a gente quer isso. Muitas vezes não, né? Quase sempre. A gente quer isso. Por que não, né? A gente quer isso. Por que não? O mundo, como diz o Marcos, o mundo seria muito melhor se todo mundo pensasse da mesma forma que eu. Seria mesmo? Seria mesmo? Seria tão insuportável. A gente às vezes não se suporta, a gente às vezes não tem paciência consigo mesmo e quer que o outro tenha a mesma coisa que a gente tem. Gente. O querer a gente quer, né? O espírito. Querer a gente quer, a gente quer. Mas não era certo. Não funciona, né? Mas não era certo nem o querer.
Não é certo nem eu querer. O certo seria a gente aceitar a forma que o outro quis para a sua vida. O Espírito da Verdade, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 59, ele diz assim: se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, Cleidiane, travou. Cleidiane, tá travado. Se não voltar, eu vou tirar você e colocar de novo. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo agora, mas não estou te vendo. A imagem tá congelada. Você tá me vendo? Alguém tá me... Eu tô te vendo normal e tô vendo as duas telas. Pessoal, vocês podem dar um retorno se tá tudo certinho? É porque alguém me ligou aqui, eu esqueci de tirar colocar no modo avião. Entendi. Pessoal, vocês estão me vendo? Eu tô vendo a imagem Tá me vendo? congelada. Só tô te Ainda? ouvindo. Ainda, só estou te ouvindo. Você quer me desconectar e eu entro novamente para ver se dá certo? Quero. Deixa eu ver aqui. E agora eu não tô achando como é que te desconecta, não. A Kelly tá falando que você tá embaçada. A Cleide tá embaçada. É. A imagem da Cleide congelada. Se a Neuza conseguir, gente, ali, ela me tira e me coloca novamente para a gente continuar. Deixa eu tentar aqui. Eu não tô conseguindo, não. Não tô conseguindo nem te tirar. Nem me tirar. Então vou sair. Não, mas vê? sai aí e pede pra entrar de novo. Vou sair. O áudio tá bom, né? Mas a imagem congelada, a gente perde o sorriso da Cleidiane, né, gente? A gente não pode perder aquele sorriso, não. Vocês não acham? Concordam? Que ela tem que entrar de novo. Acho que vai dar agora. Ótimo, deu. Eu ouvi a parte do sorriso. Claro, nós não vamos querer a imagem congelada de jeito nenhum. Fica vendo essas covinhas suas aí, esse sorriso, que é isso? Não tem preço. Obrigada, Deus. O Adir concordou, viu? Continuando. Se teus amigos não conseguem... Todo mundo tá concordando. Obrigada, gente. Vou Também deixar amo você continuar. vocês, viu? Agora eu vou deixar você continuar. Tá. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor da tua alma ante o sol da verdade e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção. Expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegados às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele que atravessava sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Mesmo Jesus, como já dissemos aqui, descendo do hino da governança terrestre, ele foi recusado pelos amigos mais íntimos. Amigos mais íntimos, quando eu digo que ele chamou os apóstolos, já não te chamo discípulos, e sim amigos. Ou seja, elevou ao grau de
excelsitude a amizade, o amor, né? No livro Contos dessa e da Outra Vida, a única dádiva, porque Pedro estava triste, porque ele estava trabalhando no Evangelho, e ele nesse trabalho do Evangelho, ele estava sendo muito atacado, né? E o pessoal falando que ele estava roubando os itens que ele estava doando e tal, e ele chegou triste para Jesus e falou assim, nossa, mas 20 dias de trabalho no Evangelho me cansa muito mais do que 20 dias trabalhando na pesca. Aí Jesus falando com ele, né, falou com ele que não era, que as dádivas que Deus tinha deixado, era só para ele estar repassando. E se ele repassava amor, né, se ele repassava o carinho, que ele não se preocupasse, que era isso que ele tinha com ele, né? Aí ele falou assim para Pedro, Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio, de mão em mão. Ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amor. Ou seja, o que a gente pode dar da gente? Quando a gente dá um teto, um abrigo, comida para o nosso irmão, não estamos fazendo errado, gente. Estamos apenas repassando o que foi nos proporcionado, o que nos foi emprestado por Deus. Mas isso, como diz ele, é apenas uma obrigação. O importante seria darmos o que nós realmente temos, né? Que é o amor. Né? Sofrendo e renunciando, né? Sofrendo é aquela questão, ele está sendo atacado por estar ajudando, por estar amando, e ele retribuindo isso com amor, que é o que ele tinha para dar, Jesus esclareceu para ele que isso seria o mais importante. No livro Alma e Luz, Emmanuel diz, título, Jesus e renúncia. Lembremos-nos de que Jesus renunciou sempre à felicidade de ser compreendido para melhor compreender, de ser amado para amar, com mais amplos recursos de entendimento. Faze assim semelhante renúncia ao pé daqueles que a vida te confiou, permanecendo sempre em teu posto de sacrifício para melhor servi-los no campo da evolução, e terás aprendido que renunciar com o Senhor é trocar o prazer efêmero da superfície para construir no imo da própria alma a soberana alegria da vida eterna. Jesus, né, como dissemos, já exemplificou isso, que ele renunciou a tudo para estar aqui e renunciou à felicidade de ser amado, amou independente de ser amado ou não, e recebeu o não amor, né, em troca, mas fazendo isso, ele nos exemplificou como faríamos, como viveríamos essa renúncia, esse sacrifício, que é o amor sem esperar nada em troca. Mas é nada, gente, é nada. Não é assim, eu vou ter filho porque eu quero que meus filhos cuidem de mim na velhice. Isso é esperar algo em troca. O amor é uma dádiva que se deve dar por sacrifício. A mãe é um dos maiores exemplos, né, de sacrifício de amor que nós temos na Terra, o amor maternal. Você ia falar alguma coisa, Neuzinha? Não, eu tô gostando de como que você está conduzindo o estudo, porque quando eu li esse texto, eu iria tomar um caminho completamente diferente desse seu. E eu tô gostando, assim, do caminho que você está tomando. Aí, mais no final, eu falo alguma coisa. Tá bom, então. Eu só a título de curiosidade, quando eu li esse texto, não sei porque me veio essa ideia da renúncia, de
Alcione. Só que aí depois que eu fui reler o texto de novo, eu fiquei procurando, cadê a renúncia aqui? Era sacrifício a palavra, e eu, na minha cabeça, É por causa veio do a título do renúncia. livro, né? Mas são correlatos, né? Porque você só É, renuncia quando você ama muito, né? E o sacrifício é tornar o ofício sagrado, né? Essas tarefas do dia a o dia, se sacro sacralizar ofício. cada coisa, né? Isso, isso. Isso. Emma... no livro Emmanuel, no capítulo 17, renúncia. Honra teus pais e ajuda-os quanto possas. Isso é simples dever. Olha, dever de honrar e ajudar. Entretanto, não te assombre o coração a tirania de exigir-lhes a adesão do teu próprio caminho. Ama a tua esposa ou teu esposo, os teus filhos ou os teus afeiçoados e amigos. Isso é obrigação da tua luta diária. A nossa obrigação é amá-los. Não lhes imponha, contudo, não lhes imponha o teu modo de ser e de ver, porquanto cada criatura respira no degrau de evolução e entendimento que é próprio. Estudando o Evangelho, não ouvides a lição do reino de Deus, que segundo o Senhor não se encontra aqui ou acolá, mas sim em ti mesmo. Portas adentro do teu próprio espírito, no mais íntimos refolhos da consciência e do coração. E renunciando ao capricho de padronizar, olha, e renunciando ao capricho de padronizar as opiniões e preferências daqueles a quem amas, pelo estalão de seus próprios pontos de vista, aprenderás que deixar alguém isso ou aquilo por amor do Cristo é servir com mais devotamento a todos que nos cercam, deixando de lado os nossos desejos e exigências, para em suprema fidelidade a Deus, preservarmos valores e firmes na obra do bem até o fim. É o que a gente estava falando antes. É abrir mão da nossa padronização, do nosso achar que o correto é a nossa forma de vida, entender que cada um se encontra em um padrão, em um nível de evolução, que eu não posso exigir do meu irmão que ele viva uma vida segundo os meus padrões. E isso eu vi um exemplo muito legal. Esses dias eu estava ouvindo uma menina fazendo estudo, eu não lembro o nome dela, que ela chegou no Divaldo muito ansiosa, né, pela mudança do pai dela, né, chegou no Divaldo e, meu pai não pratica o evangelho, não segue, eu tento trazer ele para a doutrina espírita e ele não vem e tal. Aí Divaldo diz ela que ela toda, né, achando que o Divaldo vai fazer, é mesmo, minha filha, coitada de você, né? Tem que Ela trazer, né? achando, ela achando. Aí Divaldo olhou para ela e falou assim, minha filha, não exija do seu pai a cobrança que a sua consciência te faz. Eu achei a resposta de Divaldo magnânima, porque às vezes a gente acha que até no Evangelho a gente traz essas ansiedades de perfeição da gente, até dentro da casa espírita, dentro do Evangelho. A gente quer que as pessoas nos sigam o caminho de Jesus, porque eu encontrei, porque ele é o melhor, porque vai fazer bem para ela, e ela tem que vir mesmo que ela não queira. Como diz o Marco, ele dando um exemplo lá de uma pessoa que tipo, fala assim, eu ajudei essa velhinha a atravessar a rua, mas eu custei. Perguntou, porque ela não queria atravessar de jeito nenhum, mas ela não queria atravessar. Adorei. Eu não queria atravessar. E ele, vem aqui que você vai atravessar Vai a atravessar, porque eu quero te ajudar a atravessar a rua, né? Eu Vai na quero te marra. ajudar. Essa foi Tá ótima, aí, essa eu vou né? guardar. Esses exemplos eu gosto muito de guardar também, que eu fico pensando. E outro livro, né? Eu colecionei vários, sabe, gente? Para a gente fixar essa ideia de
renúncia de sacrifício e de amor real. No livro Perante Jesus, Emmanuel fala, o apóstolo, aliás, nos adverte: se não sabermos amar ao irmão que se encontra mais próximo de nós, como poderemos amar a Deus que se encontra distante? Se não ampararmos ao companheiro que vemos, como conseguiremos auxiliar aos anjos que ainda não podemos ver? Abandonar os que convivem conosco, portanto, por amor ao Evangelho, é calar os pruridos da nossa personalidade exclusivista e gritante, para ser-lhes mais úteis, no anonimato da compreensão e da caridade. Para seguirmos o Cristo, não basta esquecer o mal, e se implantar sobre a ignorância e sobre a penúria que o produzem a lavoura divina do verdadeiro bem. E como é que a gente planta esse bem? Na força. Vou plantar o bem agora, você fica aqui. Você Ajudando a velhinha. Vai atravessar a rua? Vai atravessar a rua, eu vou te ajudar. Você vai atravessar. Você queira ou não queira, você vai atravessar essa rua. E aí vai ser agora. E comigo, né? Porque eu que quero mérito, né? Porque eu que quero mérito. Você falou tudo, Neuza. Porque a questão não é, às vezes a gente não pensa, não é realmente lá no fundo, se a gente analisar o móvel do nosso sentimento, não é a ajuda, e sim a glória. Por isso que o servir, o amor, tem que ser despretensioso. Despretensioso. Aí, no último texto aqui, gente, que eu achei a cereja do bolo, para fechar esse raciocínio, é assim: desce para ajudar. Fácil é buscar o recurso da subida, embora muitos se desencantem ao primeiro contato com o pedregulho da montanha íngreme. Ou seja, subir, a gente quer. Nós queremos, né, como colocamos, viver no mundo de três sóis. A gente quer viver no mundo em que a gente não tem esse peso da matéria, esse peso de responsabilidades, de alimentação, a gente quer viver, quer isso. Quem não quer viver no mundo celeste? Né? Apesar que a gente ainda reclama das dificuldades que a gente tem para escalar, né? A subida. É sempre doce planejar a ascensão e amelhar recursos para a acidentada viagem. Promessas, abraços, carinhos são prazeres acessíveis a todos. Eu lembrei aqui que é muito bom planejar, né? No curso do EJE, eu, a Ana e a Dávila planejamos que aqui a 10 milhões de anos teremos um encontro no Sol. Ai, vocês me deixaram fora dessa? Eu quero ir também. Você pode estar planejando, você pode estar entrando nesses planos nesse também. Grupo seleto? Nesse grupo seleto eu quero. Quem quiser também, viu, gente? Daqui a 10 milhões de anos já está marcado encontro no Sol, tá bom? Pra gente, né? Que só a galera. Provavelmente eu vou chegar lá e vou falar assim: quente aqui, né? Tomara que daqui a 10 bilhões a gente consiga, né, Neuza? Tomara. Estar no patamar de chegar próximo, pelo menos, do Sol. Né? Ou seja, aqui, ó, a Dávila partiu. Ou seja, é sempre gostoso planejar o que a gente vai fazer na vida futura, quando a gente tiver ascensionado, tiver no mundo. A Humberto Sena, serão todos muito bem-vindos aqui. Obrigada, Humberto. Um dia ainda chego lá. Guarda meu lugarzinho aí, Humberto, por favor. Aqui fala, promessas, abraços, carinhos, são prazeres acessíveis a todos. Ou seja, é muito gostoso pensar
que, apesar da nossa situação agora, estaremos em uma situação melhor futuramente. Entretanto, quão pouco se lembra de descer para ajudar. Isso aí foi uma facada. Quão raros os corações que aprendem a apagar temporariamente a colorida lanterna dos próprios sonhos, a fim de estenderem braços amigos aos que se debatem na sombra do vale ou do lodo escuro do pântano. Todos sabem que há ignorância, dor e miséria onde as trevas se aninham, mas dificilmente alguém se recorda de acender alguma claridade para os que ainda, de muito longe, lhe seguem os passos. É muito legal, gente, a gente imaginar o mundo que viveremos. Mas e os nossos irmãos que estão ficando no lodo, que estão ficando no sofrimento? A gente está pensando neles? A gente está pensando em descer para ajudar, porque foi isso que Jesus fez. Ele desceu para nos ajudar. Então, eu estou te esperando aqui embaixo, Cleidiane. A partir de hoje, eu já estou te esperando. Você pode vir? Humberto também. Desce daí, Humberto. Vamos ficar aqui embaixo esperando a Cleidiane. Mas pensa bem, gente. Vamos analisar aqui junto. Vamos pensar. Jesus, que nosso exemplo, desceu. Desce. Alcione, desce. Bezerra de Menezes não aceita subir. Ele tinha a possibilidade de estar em um mundo mais elevado e simplesmente abre mão desse direito, né, que a gente está tão apegado, é o meu direito, são os meus direitos. Ele abre mão disso para estar aqui com a gente, nos auxiliando, essas almas ignorantes que ainda rastejam na lama. Ele está aqui nos auxiliando. Por que que a gente não pensa em ajuda? Aí eles falam assim, não posso, dizem uns. É pecado, clamam outros. Não devo, respondem muitos. Eu lembrei nesse texto aqui de uma vez que a gente estava indo para um estudo lá em Pitangui. Aí estava eu, minha mãe, o Márcio, a Cláudia, a Rosilene. Aí a gente conversando sobre o mundo de regeneração que a gente está passando, né? Entrando no mundo de regeneração. Aí o pessoal falou, não, mas agora passando para o mundo de regeneração, as pessoas que não tiverem afinidade com esse mundo vão estar saindo, e esse mundo vai ser mais tranquilo. Aí o Marcos fez uma pergunta que me deu aquele frio no estômago e eu penso nela até hoje. Se você fosse convidado para ir a esse mundo de... como é que é o primeiro mundo aí? Primitivo. A esse mundo primitivo, para auxiliar no trabalho do Cristo, os seus irmãos que se encontram em ignorância, você iria? Aí eu fiquei pensando. Não, tô custando sair daqui. O primeiro pensamento, não, mas não brinca com isso, né? Custei chegar aqui, mas é um pensamento egoísta. Olha o ponto que a gente ainda está. Eu tenho um professor, mas não quer o sacrifício. Eu tenho um professor de Ayurveda, ele falou isso um dia. Ele deu a primeira palestra espírita dele aos 14 anos. O pai dele era espírita, participava de reunião de materialização, enfim. Aí ele ouviu essa conversa, né, na casa espírita, que as pessoas no mundo de regeneração, as pessoas que não se afinarem com esse planeta vão para outro. E ele falou que quer ir para esse outro planeta. O que ele vai fazer no mundo que ninguém precisa dele? Ele quer trabalhar no outro. Eu fiquei pensando, falei, gente, deve ser por isso que ele é professor e eu sou aluno, né?
Olha que Não alma é? avançada, né? Não Olha o é? Eu falo, eu quero, pensamento o que que eu vou fazer aqui? Quero ajudar ela. pensa em trabalhar, pensa É, em ajudar, né? Não, não é. pensa em si própria, ah, não, eu quero continuar aqui, porque aqui vai se tornar um mundo melhor, um mundo mais tranquilo. Mas eu não Mas quero vai ajudar ninguém, demorar, né? então, Vai demorar não, muito, né? vai, né? As projeções não são exatas, né? Não pode falar É. que vai ser amanhã, né, Neuza? Infelizmente. Mas, assim, é, olhando nessa perspectiva, se fosse, coloca assim, né, da família que a gente tem sempre um apego maior à família. Se fosse um familiar seu que fosse para esse mundo primitivo, será que você conseguiria ficar aqui sem ir lá auxiliá-lo por amor? E tem mais, né? Às vezes a gente pensa na nossa família atual e pensa assim, ah, não tem ninguém da minha família atual que me faria fazer isso, não. Quantas famílias nós já tivemos? Qual o tamanho da nossa família? Quantos filhos nós já tivemos? Quantas mães, quantos pais, quantos irmãos, né? E qual desses que a gente realmente faria um sacrifício por amor? Né? E assim, o que eu achei muito interessante desse estudo seu foi exatamente esse foco que você deu, porque ele começa com Tomé pedindo sinal dos céus, né? Que sinal que Jesus dava, né? E Jesus fala para ele justamente isso, né? Que o sinal não era essas curas, essas coisas, mas sim a capacidade de amar, a capacidade da renúncia, a capacidade do sacrifício. E isso é um sinal dos céus, que quando a gente dá esse sinal, todos reconhecem, mas não é um reconhecimento que a gente busca. Fica claro que quem desce é que está dando sinal dos céus, né? Não é quem materializa. Porque, assim, tem um problema que, como espiritismo tem isso, né, de ter materialização, comunicação com os mortos. Toda hora tem alguém pedindo alguma prova de que o parente está vivo no plano espiritual, de que seja psicografada uma mensagem contando os apelidos de todo mundo, detalhes de data e tudo, porque Chico fazia isso, mas Chico ele tinha uma mediunidade e tinha uma especialização na mediunidade, né? Um espírito muito luminoso que tinha acesso a essas informações. Como que isso vai acontecer aqui no nosso nível? E quando a gente consegue alguma psicografia assim, que é de lá para cá, né, que a espiritualidade decide, muitas vezes aquilo que está escrito não é de acordo com o que eu penso, não é o que eu esperava, eu não acreditei, não. Né? Então, esses sinais que as pessoas esperam, por exemplo, da doutrina espírita, eles nunca vão comprovar nada, nunca vão ser sinal de nada. Então, por isso que eu estou comentando que se eu fosse fazer esse estudo, eu ia pegar uma outra via, mas eu gostei demais dessa via que você pegou. Ó, escrever aqui, ó, Chico Xavier, irmão Dulce, dos problemas, Maria Tereza, Madre Teresa, Alta de Souza e muitos outros reiniciaram. Ou seja, né? Eu não sei quem que é a pessoa que falou, mas, ou seja, desceram, né? Uhum, desceram. Desceram. Aí, eles, só para terminar aqui, ó, se tens, pois, na realidade, um coração corajoso, saberás descer com ele, com Jesus, né? Ajudando e ensinando, levantando e servindo, a maneira do lírio puro que desabrocha nos charcos sem contaminar, convertendo o inferno das criaturas em paraíso do bem para a glorificação do Supremo Senhor. Gente, não preciso falar mais nada. Esse texto me tocou bastante, esse estudo me tocou bastante, me chamou muita atenção para os nossos irmãos que estão em sofrimento. Então, assim, ao invés de olhar apenas para o nosso próprio umbigo, vamos tentar, pelo menos, olhar para fora, olhar, pensar no nosso irmão com amor, com verdadeiro amor, suportando e amando. Isso Uma é um sinal, né? gratidão.
Isso é o sinal dos céus, não os outros. Isso é o maior sinal dos céus, é o amor. Obrigada, Cleidiane. Esse estudo foi muito bom e Eu que espero agradeço. que em breve os estudos sejam presenciais, né? Semana que vem o Ai, estudo é meu, sobre o Pai Nosso, tá? Então, a gente se vê por aqui imperdível. semana. Não, não sei se é imperdível, né? Mas é o que eu me propus a fazer, sabe? E aí, desse pessoal que tá aí, você, Cleidiane, e as outras pessoas que estão aí, quem quiser descer e fazer o estudo junto comigo, tô aguardando. Alguém me chamar no WhatsApp e falar, quero fazer com você. Ai, Kelly, gratidão minha, viu? Gratidão minha de estar aqui, de poder ter estudado isso, aprendido isso e compartilhar isso, tentar espalhar isso, porque isso é muito importante. Muito obrigada, Cleidiane, muita saudade de você. Recebe meu beijo. Obrigada a todos que estão aqui, né? Você vai fazer oração de encerramento agora, né? Ah, é? Tá bom. Ô, gente, então vamos encerrar com a nossa oração, né? Acalmando nosso coração, fechando nossos olhos, sabendo, conhecedores da presença dos nossos amigos espirituais, que nos acompanham sempre, que estão ao nosso lado, nos acalmando, nesse momento, inclusive, dando passe em cada um. Pai amado de misericórdia e bondade, mais uma noite, agradecemos pelos estudos aqui ofertados, agradecemos pelas suas palavras que norteiam o nosso coração, a nossa vida, que nos auxiliam, que estão sempre, meu Pai, nos elevando e nos ajudando a perceber que essa elevação é apenas para que deixamos auxiliar nossos irmãos encarnados e nossos irmãos desencarnados. Senhor, agradecemos, pedimos, meu Pai, o auxílio para os nossos irmãos do Afeganistão, que estão passando por problemas espirituais, morais, físicos. Ser com eles, meu Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Cleidiane. Até mais, então. Eu que agradeço, gente. Boa noite, todo mundo. Com Deus. Muito obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau.